Olá, quarto ano! Sejam bem-vindos à nossa aulinha de matemática. É um prazer ter vocês como alunos. Vamos iniciar no capítulo 1, uso dos números, na página 72. Neste capítulo, você verá que os números não são utilizados apenas para contar e conhecerá um pouco mais a sua utilidade. Certo, pessoal? Esse capítulo, ele propõe a observação dos números que são encontrados no dia a dia, a fim de verificar seus diferentes usos para contar, quando é necessário definir uma quantidade, para codificar, quando identificam pessoa, objeto, lugar e etc. Para medir, quando é preciso expressar quantas vezes uma unidade de medida se repete. Ele é usado também para ordenar, quando se estabelece uma ordem entre pessoas, objetos e etc. Observando as imagens de abertura, certo? Presenciamos vários números, né, utilizados de diferentes formas, ok? Para contar, codificar, medir e ordenar. Na conversa vem da página 73, diz: com base nas imagens da abertura, quando usamos os números para indicar posição, código, tempo e quantidade. Nós observamos aqui o número, certo? Na caixa de bombom, certo? 45 bombons, certo? Está representando aí quantidades. Esse número está representando quantidades. Observamos a medalha, certo? Que indica posição, este número na medalha. Observando aqui o código, né, na casa. O número aqui ele está sendo utilizado como código. Observamos também aqui o relógio, certo? Que está, os números estão representando o tempo. Ok, pessoal? Registrando aqui a resposta da conversa vem. Vamos lá? Como utilizamos os números? Quando usamos os números para contar, eles indicam quantidade. Quando determinam grandezas como tempo, comprimento, temperatura, entre outras, os números indicam medidas. Se identificam a posição de pessoas ou objetos, os números indicam ordem. Em outros casos, são utilizados como códigos para diferenciar objetos, pessoas ou lugares. Desse modo, os números servem principalmente para contar, medir, ordenar e codificar. Continuando na página 73, nós temos uma mão na massa. Questão 1 diz: em cada caso, indique outras duas situações nas quais encontramos números que indicam medidas, pode ser altura e peso. Contagem, pode ser páginas, dinheiro. Ok, pessoal? Na ordenação, andares de um prédio, os melhores colocados em uma partida de futebol. Ok? Na codificação, vou colocar o CEP, certo? Pode ser também um código de barras, canal de televisão, o número de uma casa, a placa de um carro, de uma moto, certo? Esses números estão servindo para codificar. É um código. Na página 74, nós temos a questão 2, que diz assim: observe a carteira de identidade de João a seguir. Vamos lá? Nessa carteira de identidade, nós temos o registro geral, certo? O nome da pessoa, a filiação, que é o nome da mãe, do pai, a naturalidade, certo? A data de expedição, que é a data que foi criada esse documento, a data de nascimento, certo? Logo, pessoal, observando essa carteira de identidade, certo? Diz assim: agora, encontre na carteira e registre. Então, vocês vão observar aqui na carteira, na letra A diz assim:
o código que identifica a carteira. Esse código é o registro geral. Vocês vão colocá-lo aqui na letra A, certo? Na letra B, a data de nascimento. Aí vocês vão colocar, ó, a data de nascimento dele. Ok, pessoal? Aí diz, a data em que a carteira foi expedida. Aqui, ó, 17/5/2014. Ok? A letra D, E e F, eu vou deixar para que vocês observem a carteira de identidade e registrem aqui, certo? A resposta. Na questão 3 diz, nas placas de carros, os números são usados como código. No nosso país, algumas placas têm uma série composta de 3 letras e 4 algarismos. Veja um exemplo. Nós temos aqui uma placa, certo? Com 3 letras e 4, né, algarismos, 4 números, certo? Agora, imagine um vilarejo onde as placas apresentam uma série de 2 letras e 2 algarismos, certo? As letras são sempre B e F. E os algarismos podem ser 4, 5 ou 7. Observe 2 exemplos de placas. BF 45, BB 44. Na página 75 diz, no espaço a seguir, anote outras 10 placas que podem existir nesse vilarejo. Nós, pessoal, vamos criar mais 10 placas, certo? Só que agora nós temos que criar placas diferentes daquelas da página anterior e elas só podem ter as letras B e F e os números 4, 5 ou 7. Então, pessoal, coloquei algumas opções, né? Pode ser BF 44, FB 44, FF 44, BF 57. Nós vamos fazendo aí as combinações, certo? Formando aí 10 placas. E a Jéssica já colocou 4, certo? Eu vou deixar aí o restante para que vocês montem sozinhos, certo? A letra A pergunta assim, né? Seus colegas anotaram placas diferentes das suas, certo? Quando nós chegarmos em sala de aula, certo? Que vamos observar essa resposta da questão 3, nós iremos responder, ok? Mas provavelmente sim, as placas serão diferentes, ok, pessoal? E na letra B diz, é possível descrever todas as possibilidades? Sim, pessoal, é possível, ok? Na questão 4, diz assim, nas situações a seguir, identifique se os números servem para contar, medir ou codificar, certo? Vou fazer aqui só do ônibus. O número do ônibus está aqui, ó, 138. Este número, ele serve para codificar, é um código do ônibus. Ok, pessoal? A placa aqui do carro, esse número, ele está servindo o quê? Para quê? Para contar, medir ou codificar, certo? No elevador aqui, a capacidade de pessoas. Ok, pessoal? Aqui na massa desse alimento, certo? Vou deixar aí esse restante para vocês. Na página 76, nós temos a questão 5 e 6, certo? Na questão 5 diz, crie 2 frases que envolvam o uso dos números. Cada frase deve representar funções diferentes dos números, ou seja, contagem, medição, ordenação ou codificação. Escreva as frases a seguir, certo, pessoal? Um exemplo pode ser o ônibus 135 quebrou, né? Esse número 135 ele está sendo utilizado como código. É uma frase aqui para a questão 5. Essa questão 5 ela é pessoal. Eu vou deixar para que vocês escrevam aí a frase de vocês, certo? Na questão 6 diz, observe o cartão de crédito a seguir. Nele encontramos um código numérico e também o mês e o ano da sua validade, certo?
Na letra A, pergunta: quantos algarismos foram usados no código numérico? Aí vocês vão contar quantos números tem aqui, ó, nesse código numérico. E na letra B, pede para criar um código como esse para identificar outro cartão de crédito, certo? Essa letra B é pessoal. Continuando a nossa aulinha, no capítulo 2 diz representações dos números, certo? Neste capítulo, você conhecerá um pouco das diferentes representações dos números. Nesse capítulo, nós vamos ver um pouco dos números e das letras em braille, conhecer as representações dos números em libras, certo? Nós também vamos estudar o sistema de numeração romano e egípcio, ok, pessoal? Como também o nosso sistema de numeração decimal. Na conversa vem da página 78 diz: algumas representações numéricas são utilizadas atualmente e outras não. Quais representações ainda são utilizadas no Brasil? Nós podemos observar os números romanos, certo? Nós podemos observar os números em braille, certo? Que é uma forma de escrita utilizada por pessoas cegas ou com baixa visão. Nós podemos observar os números em libras, que é a língua brasileira de sinais, ok? Continuando na página 78, nós temos representando os números. A Libras, língua brasileira de sinais, é o principal meio de comunicação dos surdos no Brasil, mas é diferente das línguas de sinais utilizadas em outros países. Veja a seguir como representamos os números em libras, certo? Nós temos aqui, ó, céu e sinal do número 1, do número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0, certo? Já o braille é uma forma de escrita utilizada por pessoas cegas ou com baixa visão que substitui símbolos escritos por símbolos táteis, certo? Veja a seguir como representamos os números em braille. O sistema de escrita em relevo, conhecido como braille, é constituído por 63 sinais formados por pontos. Nós podemos presenciar essa escrita em braille em caixas de remédio, certo? Vocês podem observar essa escrita, tá bom? É um exemplo de escrita em braille. Nós temos aqui o número 1, 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Os números são representados pelo símbolo, certo? Nós observamos aqui, ó, os símbolos, seguido pelo valor do número em braille. Como vocês podem ver, ó, para representar o número 1, primeiro ele tem um símbolo e depois o símbolo que representa o valor do número 1, certo? Da mesma forma, o número 2. Sempre vai ter esse símbolo aqui que identifica o número, certo? Na página 79, mão na massa, diz: observe o alfabeto a seguir e compare-o com os números em braille. Nós temos aqui, ó, no número 1, o alfabeto em braille, a letra A, B, C, D, E e assim sucessivamente, todo o alfabeto, certo? Aí diz assim: que regularidades há entre os números e as letras desse alfabeto? Nós observamos, pessoal, ó, que a letra A é representada por um pontinho, da mesma forma que o número 1. A letra B por 2 pontinhos, da mesma forma lá que tem o número 2, certo? Nós observamos essa semelhança. No segundo pontinho diz assim: agora escreva seu nome em braille. Vocês vão observar aqui as letras em braille, certo? E escrever, certo, o seu nome, tá bom? Essa é pessoal. A questão 2, ela será feita em sala de aula, né? Que pede para a gente representar as datas de nascimento em libras, certo? Nós vamos observar os números aqui, ó, a representação em libras, certo? E representar as nossas datas de nascimento, tá bom?
Você pode fazer essa questão 2 também com o papai, com a mamãe, com o irmão, tá bom? Continuando na página 79, nós temos alguns sistemas de numeração, certo? Há muito tempo, a humanidade sentiu a necessidade de registrar quantidades por meio da escrita. Cada civilização começou a criar os próprios símbolos. A esse conjunto de símbolos damos o nome de sistema de numeração. Vamos observar o primeiro sistema de numeração, numeração egípcia, certo? Essa numeração não é mais usada, tá bom? Como eu falei no início, certo, pessoal? Esse sistema de numeração, eles foram mudando com o passar do tempo. Um dos primeiros povos a criar um sistema de numeração foi o povo egípcio, certo? Nesse sistema, cada símbolo valia 10 vezes mais que o anterior. Nós temos aqui, ó, um graveto, número 1, um cordão, valia 10, corda enrolada, 100, flor de lótus, 1000 e o dedo do faraó valia 10.000. Ok, pessoal? Lembre-se de que o sistema de numeração egípcio não é posicional. Vamos estudar mais essa questão de posição na próxima página, 80, que diz assim: observe ao lado um número escrito usando o sistema de numeração egípcio. No sistema de numeração decimal, esse número é representado por 3.233. Se cada flor de lótus vale 1.000, se eu tenho 3, eu tenho 3.000. A corda enrolada vale 100, duas cordas, 200. Cada cordão vale 10, 3 cordões eu tenho 30. E 3 gravetos eu tenho 3 unidades, ou seja, 3.233, ok? Observe que devemos somar os valores dos símbolos para entender que número é esse, certo? Ó, do jeito que a tia Jéssica somou. 1.000 mais 1.000 mais 1.000 igual a 3.000. 100 mais 100, 200. 10 mais 10 mais 10, 30. 1 mais 1 mais 1 igual a 3. 3.233. Na mão na massa da página 80 diz: descubra quais números os seguintes símbolos egípcios representam e registre-os de acordo com o sistema de numeração decimal. Vamos lá? Vou fazer aqui a letra A. Se cada corda enrolada vale 100, nós temos 6 cordas enroladas, nós temos 600. Mas cada cordão vale 10. Nós temos 7 cordões, então vale 70. Mais 5, o quê? Gravetos, né, pessoal? Então, eu tenho o número 5 aqui nas unidades, ok? Somando aqui esses valores, vai dar igual a 675. Aqui na letra B, cada cordão vale 10, então eu tenho 3 cordões, é 30. Mais, cada corda enrolada vale 100, então eu tenho 200. Mais, e tenho 9 gravetos, certo? No sistema de numeração egípcio é só somar. Eu tenho 30 mais 200 mais 9, vai dar igual a 239. Ok, pessoal? Vou deixar aqui a letra C para que vocês façam sozinhos. Na página 81 nós temos: será que a ordem dos símbolos altera o valor dele? Observe este número egípcio. Sabemos que ele vale 30 mais 4 gravetos, né? 4. 30 mais 4 vai dar igual a 34. Isso significa que esse sistema de numeração é aditivo, pois para ler o número basta somar todos os símbolos. Agora responda. O sistema de numeração que utilizamos, o nosso sistema, certo? Que nós utilizamos hoje em dia, ele também é aditivo? Vamos observar outro número egípcio, ó. Nós temos 4 gravetos mais 2 cordões, né? Que vale 20. Cada um vale 10, então eu tenho 2, vai valer
20. 4 mais 20 vai dar igual a 24, certo? E ele pergunta, e esse número aqui egípcio? 20, né, ó, 2 cordões, mais 4 gravetos, vai ser igual a 24. Também vale 24. Isso significa que o sistema de numeração egípcio não é posicional. Agora responda, o sistema de numeração que utilizamos é posicional? Sim, o nosso sistema de numeração é posicional. Por exemplo, o número 14, certo? Na dezena eu tenho 1, nas unidades eu tenho 4. Se eu trocar a posição, ó, colocar o 4 primeiro nas dezenas e 1 na unidade, formou um número diferente, né? Ó, eu tenho 14 e mudando a posição, trocou o valor, né? Mudou o valor, ficou 41. Então, no nosso sistema de numeração, a posição importa, né? Diferentemente aqui do sistema egípcio. Na questão 1, temos uma mão na massa, certo? Na página 81. E a questão 1 diz: escreva os números a seguir utilizando os números de numeração egípcia, certo? Nós temos aqui o número 251, certo? Então, o 200, né, ó, cada corda enrolada vale 100, então eu tenho duas cordas enroladas, que vale 200, 50. Cada cordão vale 10, então eu vou fazer 5 cordões, né? 1, 2, 3, 4, 5, para formar 50. E um graveto, 251, ok? 307, então eu tenho 3 cordas enroladas e 7 gravetos. Na letra C eu tenho 4.510. Então, cada flor de lótus vale 1.000. Se eu tenho 4.000, eu vou fazer 4 flores de lótus. Ok? 500. Então, 5 cordas enroladas. Ok? E 10, um cordão. Na letra D eu tenho 2.222. 2.000, 2 flores de lótus, ok? 200, 2 cordas enroladas. 20, 2 cordões, cada um vale 10, né? E 2 gravetos. 2.222. Bem, pessoal, essa foi a nossa aulinha de hoje, certo? Um beijo e até a próxima aula.